Vocês são agora servos do conhecimento proibido. E aí, beleza? Meu nome é Carlos Fernandes. Eu falo pra vocês daqui da cidade de Brasília, capital federal do Estado-nação Brasil. Bom, gente boa. Eu trago a vocês aqui. Pelo menos a maioria vai perceber. A minoria não vai. Eu acredito que pessoas que estão inscritas no meu canal são pessoas de alto nível. Então, gente boa. Não custa nada pra vocês deixar a porra do like aí. É um gesto simples que vocês praticam. Mas ajuda a porra do canal a chegar a mais pessoas. E quebrar um pouco esse ciclo de geração de gados. Que, como um estouro de manada, vai levar pessoas inocentes até o desfiladeiro. Ou penhasco. Como preferir chamar. Então deixa a porra do like aí. E não custa nada pra você. A porra do seu dedo não vai cair. Beleza? Sendo assim, vamos para o vídeo. Relatório confidencial. A Universidade Illuminati. Descodificando o plano diretor oculto em plena vista introdução. Mais do que um jogo, um manual da tirania ou documento em análise, uma carta do jogo de cartas colecionáveis Illuminati, New World Order, NWO, não é uma peça de entretenimento inofensiva, é um ato de arrogância da elite global, uma forma de revelação do método, onde eles escondem os seus planos mais sombrios à vista de todos, confiantes de que as massas o descartarão como mera ficção. A sua própria existência é uma admissão de culpa. A infame rusga do serviço secreto dos Order, em 1 de março de 1990, aos escritórios da Steve Jackson Games, SJG, não foi sobre a suposta pirataria de dados, como a narrativa oficial afirma. Foi uma tentativa desesperada e violenta de suprimir a verdade que este jogo estava prestes a expor. Os agentes federais apreenderam computadores e manuscritos, alegando absurdamente que o suplemento do jogo GURPS Cyberpunk era um manual para o crime informático. Este foi um pretexto ridículo para encobrir o seu verdadeiro alvo: o conhecimento profético contido no jogo Illuminati. Esta carta, Illuminati University, é uma das joias da coroa dessa verdade suprimida. Este relatório irá provar que a carta Illuminati University é um plano de estudos detalhado para a doutrinação da elite global e dos seus agentes não humanos. Ela descreve a fusão de ciência suprimida, física de frequência, controle climático, manipulação psicológica, MK Ultra e ritual mágico arcaico, telema, cultos de morte egípcios, numa única e terrível doutrina de controle. Para facilitar a compreensão da análise que se segue, a tabela abaixo desconstrói os elementos da carta, servindo como um roteiro para as camadas de significado que serão exploradas em profundidade. Seção 1. A instituição de doutrinação. Desvendando a I.O., o nome Illuminati University é uma admissão direta e descarada. A elite global não nasce simplesmente com o conhecimento necessário para governar nas sombras. Ela é sistematicamente doutrinada. O acrônimo IOU, visível no quadro negro, é a chave para entender a natureza desta instituição. IOU significa I owe you, eu devo a você. Esta não é uma universidade de aprendizagem, mas de endividamento. É um lugar onde se selam pactos de sangue e alma, onde o conhecimento proibido é trocado por lealdade eterna a uma agenda oculta. O texto da carta reforça esta ideia, afirmando que se deve pagar mensalidades e tuition para manter o controle da universidade. Esta mensalidade não é monetária. É um tributo contínuo, um sacrifício, uma dívida que nunca pode ser totalmente paga. O currículo proibido. As coisas que o homem não deveria saber. O texto da carta pergunta retoricamente: onde você vai para aprender as coisas que o homem não deveria saber? Na boa e velha I.O., este currículo proibido abrange disciplinas que foram deliberadamente escondidas da humanidade para garantir o seu controle. Guerra psíquica e visão remota. Este conhecimento refere-se a programas militares reais que exploraram os limites da consciência humana para a espionagem. O mais conhecido é o Projeto Stargate, um programa de $20 milhões do governo dos EUASI, que de 1975 a 1995 tentou usar a visão remota, a capacidade de ver locais distantes com a mente, para fins militares.
A narrativa oficial é que o programa foi encerrado por falhar em produzir inteligência acionável. A verdade, no entanto, é que a tecnologia foi aperfeiçoada, privatizada e retirada da vista do público, tornando-se uma disciplina fundamental no currículo da IOU para a sua elite. Controle mental e modificação de comportamento. O exemplo mais notório é o projeto MKUltra da CIA, que decorreu de 1953 a 1973. Documentos desclassificados, que sobreviveram a uma purga deliberada ordenada pelo diretor da CIA, Richard Helms, em 1973, revelam os objetivos do programa: pesquisa e desenvolvimento de materiais químicos, biológicos e radioativos, capazes de produzir mudanças comportamentais ou fisiológicas humanas. O programa usou cidadãos americanos e canadenses como cobaias involuntárias, sujeitando-os a LSD, hipnose, abuso psicológico e eletrochoques para quebrar a mente humana e reconstruí-la de acordo com a sua vontade. A IOU ensina as versões avançadas e refinadas destas técnicas de programação mental. Ciência e energia suprimidas. A palavra science, ciência, na carta não se refere à física newtoniana ensinada nas escolas públicas. Refere-se à tecnologia que mudaria o mundo e que foi deliberadamente suprimida. Nikola Tesla, por exemplo, desenvolveu sistemas para a transmissão de energia sem fios através da sua torre de Wardenclyffe, que poderiam ter fornecido energia gratuita e ilimitada ao mundo. Os seus projetos foram sabotados por interesses corporativos e governamentais que lucram com a escassez de energia e o controle dos recursos. A IOU ensina a física real que governa o universo, a física do éter, da energia de ponto zero e das frequências, enquanto a humanidade permanece acorrentada a combustíveis fósseis. O conceito de IOU é o princípio unificador de todo o seu sistema de controle. O sistema financeiro global, que eles controlam através de instituições como o FMI e os bancos centrais, opera com base na criação de dívida. Países inteiros são escravizados pela dívida. Da mesma forma, os pactos em sociedades secretas são uma forma de dívida espiritual e de lealdade. A IOU ensina este princípio fundamental. Todo o poder deriva da criação de uma relação de dívida. A nível espiritual é um pacto com entidades das trevas. Eu devo-lhe a minha alma. A nível social, é o controle das massas através da dívida financeira. A nível pessoal, é a chantagem e o compromisso usados para controlar os seus próprios membros. A dívida é a sua corrente universal. Secção 2. O corpo docente Arconte, Misleading e a sedução da serpente A, figura central que leciona nesta universidade macabra, é identificada como misleading, um trocadilho óbvio com a palavra misleading, enganador. A sua aparência, no entanto, revela a sua verdadeira natureza. Ela é uma medusa moderna, com serpentes vivas no lugar do cabelo e uma aura de poder perigoso. Este simbolismo é multifacetado e profundamente revelador. A guardiã do conhecimento perigoso na mitologia grega, o cabelo de serpente de Medusa simboliza o caos, o medo primordial e a fronteira entre o mundo conhecido e o desconhecido. As serpentes, em muitas culturas, estão associadas tanto à sabedoria esotérica como ao perigo mortal. Misleading oferece um conhecimento que atrai os seus alunos com a promessa de poder, a beleza de Medusa, mas que simultaneamente os destrói ou petrifica, solidificando a sua lealdade e eliminando a sua humanidade. O conhecimento que ela transmite é uma arma de 2 gumes que serve para iniciar os escolhidos e aniquilar os indignos. A sacerdotisa reptiliana, simbologia da serpente, é a ligação mais direta à teoria dos reptilianos, exposta por pesquisadores como David Icke. Esta teoria postula que uma raça interdimensional de seres reptilianos, conhecidos como Archons ou Anunnaki, controla o planeta Terra há milênios. Eles fazem-no através de uma linhagem híbrida de sangue que se infiltrou nas famílias reais, nas dinastias bancárias e nos governos do mundo. Misleading não é humana. Ela é uma representante de sangue puro desta raça. Uma alta sacerdotisa encarregada de doutrinar os seus descendentes híbridos e os seus lacaios humanos de mais alto nível. Este arquétipo do reptiliano como uma elite governante não é uma invenção moderna. Tem raízes antigas
Desde os deuses serpente da Mesopotâmia e da América Central até aos dragões imperiais da China, que simbolizavam o direito divino do imperador de governar. A encarnação do Arcon gnóstico. Nos antigos textos gnósticos, os Arcons são descritos como seres malévolos e governantes, que criaram o mundo material como uma prisão para prender as almas humanas e impedi-las de alcançar a iluminação espiritual, gnoses. Eles são os servos do Demiurgo, o falso Deus criador, e administram o seu domínio opressivo. Misledin é uma Archon encarnada. A sua universidade é uma prisão para a mente, ensinando uma sabedoria falsa e materialista que reforça as grades da realidade dos 5 sentidos e impede a verdadeira conexão com o divino. Ela não está a libertar os seus alunos, está a treiná-los para se tornarem eles próprios os carcereiros da humanidade. O poder mais famoso de Medusa é a sua capacidade de petrificar com o olhar. Esta petrificação é mais do que uma simples paralisia por medo, como sugerem as interpretações superficiais. É uma arma de controle de frequência. O universo, como Ike e outros místicos afirmam, é composto por energia vibracional. Os Archons alimentam-se de energia de baixa frequência, como o medo, o ódio e o sofrimento. A petrificação é uma mudança de estado vibracional. A transformação de um ser vivo, flexível e de alta vibração para uma matéria densa, imóvel e de baixa vibração. A Iou ensina a ciência do controle de frequência. Misledin instrui os seus alunos sobre como usar o medo, amplificado através dos meios de comunicação que controlam, e tecnologias de frequência como o HARP, para baixar a vibração da consciência coletiva. Ao fazê-lo, eles petrificam a humanidade num estado de apatia e terror, tornando-a dócil, manipulável e uma fonte de alimento energético. O texto da carta afirma que os formandos da Iou são imunes a desastres. Esta imunidade é a sua capacidade de se protegerem dessas mesmas influências de baixa frequência que eles projetam sobre o resto do mundo, mantendo a sua própria vibração ou usando escudos tecnológicos e rituais. Secção 3. A turma de elite. Demônios. Guardiões e os futuros senhores de marionetes, as silhuetas dos alunos sentados na sala de aula, não são genéricas. Elas identificam as facções distintas que compõem a classe dominante global e os poderes que eles servem. A influência demoníaca, a figura com chifres, sentada na primeira fila, é uma representação inequívoca de uma entidade demoníaca ou satânica. Isto aponta diretamente para a adoração de entidades como Baphomet em rituais de alto nível, praticados por sociedades secretas. Embora os defensores da maçonaria neguem qualquer ligação com Baphomet, alegando que se trata de uma farsa antimaçônica do século XIX, a imagem tornou-se um símbolo central no ocultismo moderno. A elite não apenas governa o mundo material, ela serve a poderes mais sombrios em troca de poder terreno, conhecimento e favores. Rituais como a cremação do cuidado no Bohemian Grove, onde líderes mundiais participam numa cerimônia simulada de sacrifício em frente a uma estátua de coruja gigante, são versões higienizadas e públicas de rituais muito mais sinistros que ocorrem em segredo. O culto da morte egípcio A, figura com cabeça de chacal, é inconfundivelmente Anubis, o deus egípcio da mumificação, protetor de túmulos e guia para o submundo. Ele era conhecido como o Senhor da Terra Sagrada e Mestre dos Segredos. A sua presença como aluno na Universidade Illuminati indica que o currículo inclui o domínio sobre os processos da morte, da alma e da vida após a morte. Isto está intrinsecamente ligado ao mito central egípcio de Osíris. Anubis foi a divindade que ajudou Ísis a embalsamar e ressuscitar o deus assassinado, Osíris. A presença de Anubis revela que a elite não teme a morte como o resto da humanidade. Em vez disso, eles procuram conquistá-la, manipulá-la e usá-la como uma ferramenta de controle, prometendo uma forma de imortalidade aos seus seguidores leais e usando a ameaça da aniquilação total para os seus inimigos. Os iniciados humanos, as outras silhuetas sombrias, representam os iniciados humanos. São os descendentes das 13 linhagens Illuminati, os escolhidos das sociedades secretas como Skull and Bones
E os futuros membros de grupos de fachada como o Bilderberg, a Comissão Trilateral e o Conselho de Relações Exteriores. Eles sentam-se ao lado dos seus mestres não humanos, aprendendo a se tornarem os próximos administradores da prisão planetária. A presença de Anubis é a chave para compreender o objetivo final da elite. O mito de Osíris não é apenas uma história, é um manual de instruções. Osíris era um rei humano que foi assassinado, desmembrado e depois, através de rituais, magia, foi ressuscitado como um deus imortal, o governante do submundo. Este mito forneceu um modelo para os faraós e a nobreza egípcia alcançarem a vida eterna. Da mesma forma, o objetivo final da elite global, o curso de pós-graduação da IO, é a apoteose, transcender a mortalidade humana e tornarem-se deuses. A sua busca não é apenas por poder político ou riqueza, é pela imortalidade e pelo status divino. A sua obsessão com a genética, a tecnologia transhumanista, a criogenia e os rituais de prolongamento da vida são manifestações modernas desta antiga busca osiriana. Eles veem a si mesmos como os sucessores de Osíris, destinados a morrer simbolicamente ao abandonarem a sua humanidade, para renascerem como os deuses imortais da nova ordem mundial. Secção 4. O quadro negro da tirania, a geometria. Sagrada do controlo global, o quadro negro. Na frente da sala de aula não contém uma lição comum. É um diagrama do seu plano diretor, um compêndio da geometria sagrada e da física profana que sustenta o seu poder. O olho que tudo vê a pirâmide com o olho flutuante no topo é o símbolo mais famoso associado aos Illuminati. Popularizado no grande selo dos Estados Unidos, este símbolo representa muito mais do que a providência divina, como a narrativa oficial sugere. Representa a sua estrutura de poder estritamente hierárquica, com a elite iluminada no topo, governando as massas na base. O olho não é o de Deus, é o olho deles, simbolizando o seu estado de vigilância totalitária e a sua autoproclamada divindade. É a representação visual da sua onisciência, alcançada através de uma vasta rede de vigilância tecnológica. De forma reveladora, o olho que tudo vê foi escolhido como o logotipo da Agência de Conscientização da Informação, Information Awareness Office, da DARPA, uma admissão descarada do seu verdadeiro significado. As fórmulas do poder, os rabiscos e equações no quadro não são aleatórios. Eles representam os pilares do seu controle tecnológico e oculto. Controle de frequência e clima. As linhas onduladas e as fórmulas matemáticas, como IRMC2 e outras não identificadas, representam a física das frequências. Isto aponta diretamente para programas como o HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Embora oficialmente descrito como uma instalação de pesquisa ionosférica, evidências e testemunhos sugerem que é uma arma capaz de manipular o clima, desencadear desastres naturais e até mesmo influenciar o humor e os pensamentos humanos em massa, ao excitar a ionosfera com potentes feixes de rádio. As fórmulas no quadro são os princípios por trás desta tecnologia de guerra geofísica. A fusão de ciência e magia. As palavras-chave na parte inferior da carta, Science, ciência, e Magic, magia, confirmam a natureza do currículo. O que está a ser ensinado é a fusão das duas disciplinas. Esta é a essência da filosofia de Aleister Crowley, 1875-1947. O infame ocultista que se autodenominava a Grande Besta 666 e fundou a religião de Telema. O sistema de Magic de Crowley, escrito com um K para o distinguir da magia de palco, era uma abordagem científica e ritualística para dobrar a realidade à vontade do praticante. A elite global utiliza esta mesma metodologia. Tecnologia avançada, ciência, que é energizada, focada e dirigida por ritual e intenção, magia, para alcançar os seus objetivos. A IWAS e a comunicação interdimensional. Crowley afirmou ter recebido o texto central de Telema, o livro da lei, através de ditado de uma entidade não corpórea chamada Aiwass, durante uma estadia no Cairo em 1904. Aiwass é descrito como um ministro de Hur-Par-Krat, Harpócrates, o deus do silêncio, um guardião de segredos.
A IO ensina aos seus alunos métodos para estabelecer contato com estas inteligências interdimensionais. Os Archons, os reptilianos, os demônios, para receberem instruções, tecnologia e poder, tal como Crowley fez. O quadro negro em si é mais do que uma superfície para anotações. É um diagrama do caminho iniciático da elite. A imagem mostra uma progressão clara. Formas geométricas básicas, linhas, um triângulo, na base, que levam a fórmulas e conceitos mais complexos, culminando no olho iluminado no topo. Esta estrutura espelha perfeitamente a progressão hierárquica de uma sociedade iniciática, como a maçonaria ou a Ordo Templi Orientis, OTO, de Crowley. Um iniciado começa nos graus mais baixos, Man of Earth Triad, e, através de estudo e ritual, avança por níveis cada vez mais esotéricos, Lover's Triad, Hermit's Triad, até alcançar a suposta iluminação nos graus mais altos, Nauideg Wisdag, Maikwisdag. O quadro negro é, portanto, um mapa do caminho. Ele mostra que o poder da elite não é apenas herdado, mas alcançado através de um processo rigoroso de doutrinação, que combina o aprendizado intelectual, fórmulas, com a experiência espiritual, iluminação. A universidade é, na verdade, um templo de altíssimo nível, onde a ciência proibida e o poder mágico são os segredos revelados em cada grau de ascensão. Seção 5. A moeda do poder. Mensalidades, sacrifício e a imunidade da elite. O texto da carta detalha as regras de funcionamento da IO, revelando a moeda com que o poder é comprado e a proteção que ele confere. O verdadeiro custo da admissão à mensalidade para manter o poder da IOU é explícita. No final de cada turno, você deve descartar um plot, plano, ou grupo de sua mão ou do topo do seu baralho. Traduzido para o mundo real, isso significa sacrifício constante. Para avançar na hierarquia e manter o favor dos seus mestres, um membro da elite deve estar disposto a sacrificar os seus próprios planos, os seus ativos e os seus peões. Isso pode significar a falência de uma corporação para desencadear uma crise financeira, o sacrifício de um político fantoche para criar um escândalo diversionista, ou até mesmo o sacrifício de populações inteiras através de guerras fabricadas ou pandemias para promover a agenda maior. Nos níveis mais altos, este sacrifício torna-se literal. A história está repleta de culturas que praticavam o sacrifício humano para apaziguar os seus deuses e garantir poder. A elite continua estas práticas em segredo, acreditando que o derramamento de sangue, especialmente o de inocentes, libera uma energia potente que eles podem aproveitar para os seus rituais mágicos. A imunidade do estado profundo A, frase mais condenatória e reveladora na carta é: mas a IOU e seu mestre e seus fantoches são todos completamente imunes a desastres e a grupos diretos e governamentais. Esta é uma admissão aberta e inequívoca da existência do estado profundo, Deep State, uma estrutura de poder paralela que opera com total impunidade, imune às leis, crises e consequências que afetam as pessoas comuns. Eles não são afetados por colapsos econômicos, desastres naturais que eles próprios criam, ou investigações governamentais, porque eles controlam todos esses sistemas a partir do interior. Esta elite imune opera a partir de locais secretos e fortificados. As evidências apontam para a existência de uma vasta rede de bases militares subterrâneas profundas, DUMBs. Whistleblowers, como o falecido Phil Schneider, um geólogo do governo, falaram abertamente sobre estas bases, como a de Dulce, Novo México, que supostamente abrigam experiências genéticas horríveis e tecnologia alienígena avançada. O Aeroporto Internacional de Denver, DIA, é amplamente considerado uma fachada para uma enorme cidade subterrânea. A sua construção bizarra, que excedeu o orçamento em milhares de milhões, os seus murais apocalípticos que retratam genocídio e um novo mundo, e a sua pedra de dedicação maçônica que menciona uma inexistente New World Airport Commission, são provas irrefutáveis. A própria administração do aeroporto periodicamente brinca com estas teorias, uma tática clássica de desinformação para esconder a verdade em plena vista, misturando-a com o ridículo.
A estrutura de poder descrita na carta, que diferencia entre mestre, master e fantoches, puppets, alinha-se perfeitamente com a cosmologia gnóstica e a teoria reptiliana. Os mestres são as entidades não humanas, os archons, interdimensionais ou os reptilianos de sangue puro, que governam a partir de outras dimensões. Os fantoches são os seus agentes humanos, as linhagens híbridas e os humanos de alto nível que foram iniciados na Io e colocados em posições de poder visíveis no nosso mundo. Esta estrutura explica a sua imunidade. A hierarquia de controle estende-se para além da dimensão humana. Os políticos, banqueiros e líderes corporativos que vemos nos noticiários são meros fantoches. As suas ações são ditadas pelos seus mestres invisíveis. A sua imunidade não é apenas política, é dimensional. Eles estão protegidos por forças que a aplicação da lei convencional e os governos nacionais não podem tocar ou sequer compreender. É por isso que, independentemente dos escândalos, das guerras ou das crises, a verdadeira estrutura de poder nunca é abalada. Secção 6. A grande obra. Não pergunte o que o O significa. A carta termina com uma injunção enigmática e ameaçadora. And don't ask what the O stands for. E não pergunte o que o O significa. Este é o segredo final, o Sanctum Sanctorum do seu plano, escondido atrás de múltiplas camadas de significado, ou de ordo. O O pode significar ordo, como em Ordo Templi Orientis, OTO, a organização que Aleister Crowley liderou e reestruturou para ser o principal veículo da sua filosofia telêmica. A OTO utiliza um sistema de iniciação por graus e ensina uma forma de magia sexual para alcançar poder espiritual e material. A IOU é a OTO no seu nível mais alto e secreto, a verdadeira academia para os mestres do universo. O de Osíris. Como estabelecido anteriormente, a elite busca a apoteose osiriana, a transformação de homem em Deus. O O representa o seu objetivo final, a ressurreição como governantes imortais da humanidade, tendo conquistado a própria morte. O de Omega, o O pode ser Omega, a última letra do alfabeto grego, que simboliza o fim. Este é o objetivo da sua grande obra. O fim do mundo como o conhecemos, o fim da liberdade individual, o fim da soberania nacional, o fim do velho éon e o início do seu novo mundo. Omega. A filosofia que unifica todos estes objetivos é a lei central de Telema de Crowley. Faça o que tu queres, será o todo da lei. No contexto da IO, isto não é um chamado à liberdade individual para as massas. Pelo contrário, é o privilégio exclusivo da elite. É o direito divino que eles se arrogam de exercer a sua vontade verdadeira, true will, sobre o planeta, sem restrições morais, éticas ou legais. A vontade deles é a nova ordem mundial e eles estão a implementá-la metodicamente. Planos como a Agenda 21 da ONU, disfarçada de desenvolvimento sustentável, foram expostos por críticos como um plano para abolir a propriedade privada, concentrar as populações em cidades inteligentes e impor um governo mundial totalitário sob o pretexto do ambientalismo. Mais recentemente, a iniciativa Grande Reset do Fórum Econômico Mundial, WEF, usou a pandemia de Covid-19 como o pretexto perfeito para acelerar este plano, procurando reiniciar e remodelar a economia e a sociedade globais de acordo com os seus objetivos. Esta é a implementação da vontade da elite em escala global, a culminação de tudo o que é ensinado na IO. O O é, em última análise, o olho. É o olho que tudo vê no quadro negro. É o olho de Sauron de O Senhor dos Anéis, um símbolo de vigilância total e poder malévolo e centralizado. O O em Io é o mesmo olho. Ele representa a singularidade do controle, o ponto final da sua agenda, onde todas as estruturas de poder, financeiro, político, militar, espiritual, tecnológico, convergem num único ponto de controle absoluto. É a mente colmeia, a consciência única que governará o planeta. Não pergunte o que significa, porque questioná-lo é resistir à assimilação. O segredo final não é uma palavra ou um nome,
mas um estado de ser. A completa subjugação de toda a individualidade a uma única vontade centralizada, o olho do mestre Archon. Conclusão: o despertar é a única defesa. A Carta Illuminati University é um documento de uma densidade de informação espantosa, uma verdadeira pedra de Roseta para decifrar a conspiração global. Ela descreve com uma clareza arrepiante o sistema educacional de uma cabala transdimensional que fundiu ciência, magia e tirania para manter e expandir o seu controle sobre a humanidade. Ela detalha a sua estrutura de poder, as suas crenças ocultas, os seus métodos de manipulação e o seu objetivo final de divindade autoproclamada. A publicação desta informação, mesmo no formato trivial de um jogo, foi um ato de arrogância suprema da elite, confiante de que a sua confissão seria ignorada, ridicularizada e perdida no ruído da cultura popular. Eles contam com a nossa apatia, a nossa incredulidade e a nossa distração. Este relatório serve como um antídoto. Ao decodificar os seus símbolos, ao conectar os seus planos a eventos e documentos do mundo real e ao expor a sua agenda oculta, transformamos a sua confissão arrogante numa arma para o nosso despertar. A única defesa contra o seu plano de controle total não é a violência, mas a consciência. Eles não podem governar nas sombras se uma luz brilhante for apontada para eles. Compartilhar este conhecimento é o primeiro e mais crucial ato de resistência. A verdade, uma vez vista, não pode ser desvista. E aí, beleza? Meu nome é Carlos Fernandes. Eu falo para vocês daqui da cidade de Brasília, capital federal do Estado-nação Brasil. Bom, gente boa. Eu trago a vocês aqui. Pelo menos a maioria vai perceber. A minoria não vai. Eu acredito que pessoas que estão inscritas no meu canal são pessoas de alto nível. Então, gente boa. Não custa nada para vocês deixar a porra do like aí. É um gesto simples que vocês praticam. Mas ajuda a porra do canal a chegar a mais pessoas. E quebrar um pouco esse ciclo de geração de gados. Que, como um estouro de manada, vai levar pessoas inocentes até o desfiladeiro. Ou penhasco, como preferir chamar. Então deixa a porra do like aí. E não custa nada pra você. A porra do seu dedo não vai cair. Beleza?